A gratuidade para idosos é garantida a partir dos 65 anos em todo o território nacional por uma lei federal. Em Ouro Preto, os cidadãos contemplados com o benefício possuem carteirinha de identificação. É bom, né? Porque idoso já não trabalha mais, de repente não tem um dinheiro suficiente. Aí é isso aí. É bom, né? Por quê? É bom que a gente já não precisa pagar mais, descansar as pernas no carro, né? Não precisa ficar dando do que vai andando, porque a gente ficando velho assim, as macacoas aparecendo tudo, né? É dor na perna, dor depois cadeira fora, coluna, dói tudo, né? E às vezes a gente deixava de ir em algum lugar porque a gente não tinha passagem. Tinha que ir a pé, né? E a gente, tanto de idade, né? A gente já anda de graça, né? Pois é. O importante é isso que eu acho. A pessoa paga a vida inteira, né? Então não está mais que certo, né? No ano passado, a Câmara de Vereadores de Ouro Preto aprovou a lei orgânica, de autoria de Chiquinho de Assis, que reduz a idade dos idosos beneficiados. A gratuidade agora é a partir dos 60 anos. A lei orgânica que dá gratuidade a idosos a partir de 60 anos entrou em vigor em novembro de 2014. Em um pouco mais de 2 meses, essa realidade ainda não pertence a Ouro Preto. Mesmo com a lei em vigor desde a publicação, os idosos na idade contemplada pelo benefício ainda são obrigados a pagar passagem. Foram registradas várias denúncias de quem não pôde usufruir do benefício. Dona Badia, que está entre as faixas etárias de 60 e 65 anos, foi impedida de viajar gratuitamente em um ônibus. Quando eu dei o sinal, parei, entrei na frente, como é normal, apresentei minha identidade. O motorista disse que eu não poderia usar desse benefício porque eu não tinha 65 anos. Eu apresentei para ele a lei que eu carrego comigo e ele disse que na garagem eles tinham um papel informando que era acima de 65 anos. Por isso eu não poderia estar usando essa gratuidade para os 60 anos. Eu apenas desci do ônibus e falei que não tinha problema, que eu não ia acionar nada naquele dia, porque eu não ia prejudicar os outros passageiros que estavam lá. E na segunda-feira eu procurei o Wellington, que está por dentro dessa situação. O programa de atendimento ao idoso está recebendo denúncias e um ofício será encaminhado ao Ministério Público. A orientação é que todos os idosos lesados informem ao programa. Primeiramente, esse ofício encaminhado ao Ministério Público para que ele tome a providências, né? O trabalho maior do programa é conscientizar os idosos para poder valer os seus direitos, né? É um direito que eles têm, foi assegurado pela essa emenda à lei orgânica e eles devem lutar. A cidadania não se aposenta aos 60, o idoso só será respeitado quando ele exercer o seu direito. Então todo idoso que se vier compelido deve buscar os seus direitos e se esse direito não for vilipendiado, procurar os meios jurídicos para valer os seus direitos. As empresas de transporte público que atendem a região alegam que não podem conceder essa gratuidade porque não há repasse público para suprir os prejuízos. Essa lei ainda não está em vigor. As empresas, tanto de Ouro Preto como de Mariana, nenhuma delas recebeu nada oficial. Nós estamos aguardando, é lógico que ficamos sabendo sim pela imprensa, falada, televisada, escrito, mas oficialmente nada. Então nós estamos aguardando algum pronunciamento e ver de onde a prefeitura irá tirar esse recurso para que possa bancar esta gratuidade. O prejuízo é constante, basta dizer, nós ficamos sem um aumento do transporte coletivo durante 2 anos. Conseguimos agora, com até a aprovação do próprio Ministério Público, este aumento, mas hoje já temos essa notícia trágica, digamos assim, do aumento do combustível, que vai gerar um efeito cascata, sobe tudo. Então, todos aqueles aumentos já são absolvidos. E nós temos ônibus aqui que anda, para você ter uma ideia, com 80% de idoso, né? Então, gera um prejuízo muito grande, porque a manutenção da frota é muito cara. A Prefeitura vem estudando como vai arcar com os gastos, a gratuidade a idosos a partir dos 60 anos, mas ainda não há indicativo de prazos. O prefeito José Leandro, ele, no mérito, ele é a favor da gratuidade a partir de 60 anos. E acho que, inclusive, isso é uma exigência de lei federal que o município deve regulamentar. Nós temos um dificultador que é a falta de dados. Hoje nós não sabemos qual que é a população nessa faixa etária que utiliza o transporte público. E por outra, se der a gratuidade, quantos vão passar a usar o serviço de transporte público?
Porque como o serviço é concedido para uma empresa, ele precisa ser... Isso vai refletir na remuneração. Você tem todo o custo da empresa dividido pelo número de usuários. Se você reduz o número de usuários pagantes, você aumenta o valor da tarifa ou o município cobre através de subsídio. Mas nós não temos dados para executar nenhuma nem outra alternativa. E o município já está trabalhando para tentar fazer alguma pesquisa para poder resolver esse problema? Foi feita uma pesquisa pela Fundação Gorsex, levantando vários dados em relação ao serviço de transporte público. Mas, com relação à idade, ele disse que teve uma certa resistência das pessoas de estar informando, que eu não gosto de falar, é uma coisa privada, né? E, então o município vai ver se faz por estimativa com base na população, até porque o número de usuários hoje pode ser diferente dos que vão utilizar a partir da gratuidade. Como se trata de lei orgânica, não é preciso aprovação do Executivo para entrar em vigor. A Prefeitura pode entrar com o pedido de inconstitucionalização para reverter a gratuidade, mas ainda não foi feito. Portanto, por lei, é garantida a isenção do pagamento de pessoas a partir de 60 anos. Eu só acho que prejuízo não é do povo, de maneira alguma, porque o povo já paga muitos impostos. A gasolina subiu para o dono das empresas de ônibus, mas ela subiu para o povo também, porque os alimentos vão ficar mais caros, né? A tarifa já foi aumentada. E eu questiono aqui por que houve tanta rapidez para aumentar a tarifa do ônibus e por que não há a mesma rapidez para poder dar a isenção aos idosos cumprindo uma lei do nosso município. Agora, quem vai pagar esse prejuízo? Sinceramente, eu acho que não é o povo que tem que responder, nem os representantes do povo na Câmara. Nós fazemos leis. Quem gere a cidade, né, com um orçamento milionário, como nós temos em Ouro Preto, é a Prefeitura. Então a gente pede soluções rápidas. Porque eu dou exemplos aqui. Por que na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, as pessoas andam realmente gratuitamente nos ônibus? Porque o transporte é público e público de fato. Por que em São Paulo todos os alunos da rede pública e os estudantes com bolsa do ProUni agora estão entrando no ônibus sem pagar passagem e transitando? E são medidas administrativas que cabe ao Executivo, ou seja, à Prefeitura, tomar essas providências. Então a gente espera que seja logo, porque a gente não quer ver uma cidade como Ouro Preto tão importante na ilegalidade. De acordo com o Ministério de Transporte de Minas Gerais, o custeio fica indicado pelo Legislativo em cada município. Algumas possibilidades são: a Prefeitura ou as empresas de transporte custeiam ou entram em um acordo. Outra possibilidade é dos custos serem incorporados nas tarifas pagas pelos usuários de transporte. Depois de ter as informações, escolher, porque são duas alternativas. Ou aumenta a tarifa, e a população passa a suportar isso, ou subsídio público. Enquanto não há indicativos e como será custeada a gratuidade, há um impasse de como o usuário deve se comportar. A princípio, é um direito que não tem como ser executado. O município precisa regulamentar isso. Não tem, com a empresa, nós não podemos impor a ela uma gratuidade. Ela vai ter que ter a contraprestação de alguma forma. E o município, nós estamos vendo como vai ser feito ainda, precisando primeiro dos dados da Fundação Gorsex para ver se a gente precisa complementá-los. Nós vamos, através do nosso mandato, notificar o Ministério Público, que é a instituição que zela pelos direitos do cidadão, e vamos até as últimas consequências judiciais para que se cumpra essa lei. E o que a gente quer nesse momento é que a comunidade se organize também, proteste, procure o programa de atendimento ao idoso, preencha o termo de declaração com o nome da empresa, nome do motorista, horário, número do ônibus, porque a gente tem que mostrar que, de fato, as empresas que prestam serviço não estão cumprindo uma lei municipal. Nós, através da Câmara, já informamos as empresas e as empresas nos responderam dizendo que estão aguardando uma notificação do município. Então a gente pede ao senhor prefeito, aos senhores secretários, que sabendo dessa lei, que notifique, e se vão recorrer em tribunais superiores, que recorram. Mas até uma decisão superior, a lei está em vigor, está valendo. A partir de 60 anos as pessoas não têm que pagar passagem no nosso município.